Eu queria convidar vocês para onde nós paramos no domingo passado. Vamos para o livro de Eclesiastes e vamos entender um pouquinho mais sobre o verdadeiro sentido da vida. No capítulo 2 de Eclesiastes, do versículo 1 até o versículo 3, onde nós vamos pensar sobre uma daquelas que estamos chamando nesse mês de janeiro, uma das grandes ilusões da vida. Domingo passado a gente analisou no capítulo 1 de Eclesiastes a vaidade do saber e como a inteligência humana sozinha, ela não consegue preencher, consertar, nem significar, dar sentido à nossa vida. E hoje nós vamos olhar para outra parte, outro trajeto que as pessoas costumam escolher para encontrarem sentido na vida, que é não só a inteligência, mas também a experiência do prazer, a experiência da alegria, a experiência da felicidade, e como isso também, a parte de Deus, debaixo do sol, não consegue preencher o nosso coração. Então nós vamos para Eclesiastes capítulo 2, do versículo 1 ao 3, onde Salomão fala sobre a vaidade do prazer, nas risadas e sabores dessa vida. E o nosso texto, do versículo 1 em diante, afirma o seguinte: eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz, mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. O texto que a gente acabou de ler descreve uma das motivações mais fortes da vida humana. É algo que os seres humanos nascem, vivem, trabalham e morrem procurando aqui nessa terra. É o prazer, é a alegria, é a felicidade. Todo ser humano nessa terra quer ser feliz. Quem já teve uma criança em casa, já escutou aquele trechinho tocando na televisão da música do Patati, que expressa justamente isso, né? Todo mundo quer sorrir, e é uma verdade universal. Para algumas pessoas, inclusive, o sentido da vida se resume a essa capacidade que o ser humano tem de ser feliz. Pergunte para elas, o que é viver? Viver para elas é ser feliz, é ser feliz. Tudo que elas estão fazendo em vida é tão somente uma tentativa de aumentar a felicidade no próprio coração. Seja a saúde, a formatura, o emprego, o dinheiro que vem do emprego, casa, transporte, família, filhos, netos, viagem, diversão, aposentadoria, hobbies, tudo isso são estratégias que estamos usando no nosso coração, na nossa vida, para aumentar a felicidade do nosso coração. Nós vivemos de um mundo que nós podemos chamar de um mundo hedonista, um mundo onde a regra da vida é ser feliz. O bom é o que te faz feliz. O certo é o que te faz feliz. O melhor é aquilo que faz você mais feliz. É isso que move as pessoas, na sua maior parte, a idolatrarem a felicidade imediata, a felicidade terrena, acima de tudo. Onde quer que venham encontrar essa felicidade? Dinheiros, droga, sexo ilícito, emprego, reconhecimento, patrimônio, aprovação, relacionamentos. É como o mundo funciona, no geral. Não só no seu comportamento, mas até na própria cultura desse mundo. Porque a quantidade de músicas, filmes, séries, livros, stand-ups, vídeos na internet, perfis de influencers na internet e até pregações evangélicas que estão prometendo essa felicidade utópica no aqui e no agora, essa felicidade definitiva aqui nessa terra, é difícil de ser contado. É uma linguagem praticamente universal. Mas sabe qual é a parte mais engraçada, amados? É que essa procura desenfreada e desesperada para ser feliz é uma prova do quanto as pessoas em nosso mundo são infelizes, do quanto as pessoas em nosso mundo não conseguem ter aquilo que nós chamamos de felicidade plena, de felicidade completa, de satisfação genuína no coração.
É simples, gente. Por que as pessoas estão procurando essa alegria sem parar? Por que as pessoas estão atrás dessa alegria loucamente? É porque não tem essa alegria. Se você procura comida por sentir fome, isso é um sinal de que você não tem comida no seu corpo. Você está procurando aquilo porque você não tem aquilo. E de forma semelhante, o que explica essa correria desesperada, essa abstinência existencial e espiritual, que faz as pessoas procurarem o prazer e a alegria acima de tudo, é exatamente esse coração vazio da verdadeira felicidade. Eles querem encontrar a alegria a todo custo, porque são infelizes de todo jeito. São pessoas que lá no fundo se sentem incompletas, mesmo depois de tudo aquilo que elas conquistaram na vida. Eu vou ser feliz quando isso acontecer, eu vou ser feliz quando aquilo acontecer, quando eu conquistar isso, quando eu tiver sucesso ali. E elas vão conquistando, vão desbravando novos horizontes que sempre sonharam para a sua vida, mas a felicidade continua irreal. A felicidade continua passageira, e esse vazio vai se tornando cada vez mais inquietante no coração do ser humano. Porque é isso que acontece, amados. Toda vez que o ser humano procura a sua alegria sem Deus, toda vez que o ser humano procura a sua alegria fora do Deus da sua vida. Eu estou descrevendo esse quadro bem comum para vocês, porque esse é exatamente o assunto do nosso texto. Salomão era um cara que possuía a vida dos sonhos. Imagine o melhor tipo de vida que você imagina que poderia conquistar nesse mundo. Rapaz, se eu tivesse isso, aquilo, Salomão tinha tudo isso. Tinha riqueza, tinha poder, tinha inteligência, tinha fama, tinha reconhecimento, era conhecido onde quer que andava, era um trabalhador produtivo, competente naquilo que fazia. Se havia um ser humano nessa terra capaz de ser feliz com os recursos que possuía, com o dinheiro que possuía, com a inteligência que possuía, esse ser humano era Salomão. Ele já tinha zerado a vida, ele já tinha chegado no topo da vida. Ele tinha a vida que bilhões e bilhões de pessoas vivem e morrem nesse mundo sem ver nem de longe esse tipo de vida. E é nesse contexto que Salomão ele vai fazer um experimento existencial na sua própria vida. Rapaz, já que eu estou aqui e eu tenho essa vida única na história humana, vou fazer uma experiência. Vou procurar o sentido da vida. Domingo passado a gente viu que ele foi para a parte da sua inteligência. Não deu certo, ele não encontrou o sentido da vida na sua inteligência. Agora ele vai para o lado da experiência, ele vai em direção ao prazer, ele vai em direção à alegria. Ele descreve essa busca pelo prazer já no versículo 1. Eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria. Quando a gente lê o contexto aqui por completo, a gente percebe que uma das principais palavrinhas que Salomão repete durante todo o corpo desse capítulo aqui, obrigado, irmã Rosa, é a palavrinha eu. Eu fiz, eu disse, eu pensei, eu construí, eu plantei vinhas, eu trabalhei, eu procurei aquilo. De um lado, amados, é claro, essa palavrinha se repete aqui no texto, porque se trata de uma descrição. Salomão está falando da sua própria vida. No caso do nosso texto aqui, ele está dizendo aquela conversa sincera que ele teve diante do espelho. Ele se colocou na mesa, conversou consigo mesmo e definiu o plano mais importante para a sua vida: procurar o prazer. Agora, por outro lado, a repetição dessa palavra, eu aqui no texto, não deixa de ser uma indicação do egoísmo de Salomão, da motivação de Salomão, aquela motivação autocentrada, ensimesmada, distorcida, egoísta. É como se Salomão estivesse colocando o seu prazer pessoal acima de qualquer outra prioridade dessa vida. Ele está falando aqui de si para si mesmo. Ele é, parafraseando a rainha da Branca de Neve, a rainha Má, ele é aquela pessoa que se coloca diante do espelho e diz: espelho, espelho meu, existe alguém que pode ser mais feliz nesse mundo do que eu? É o que Salomão está fazendo aqui, buscando uma alegria egoísta. Ele não está conversando com Deus, Deus, como é que eu posso ser feliz no Senhor? Ele não está procurando sua alegria em Deus, ele não está procurando a alegria da sua família, do seu povo, da sua nação, não. Ele está procurando a sua própria alegria, sozinho, eu e mais ninguém. E assim que ele inicia a sua busca obsessiva, como ele diz aqui, né? Prove a alegria e procure ser feliz. A palavra provar aqui no texto, ela é bem significativa,
porque ela traz a ideia de um teste, de um experimento. Salomão está tentando descobrir, nesse experimento, qual é o nível máximo de felicidade que um ser humano consegue alcançar sozinho, sem Deus, debaixo do sol. Esse é o experimento que Salomão vai fazer. Com cada segundo que ele tem acordado, com cada centavo que ele tem no bolso, e tinha muito, com cada privilégio que ele tinha na vida, é isso que ele vai procurar com unhas e dentes. Ele vai procurar o máximo da sua alegria sem Deus, sem o Criador. Ele vai apostar tudo, movimentar todo o seu coração, o seu entorno, para tentar achar aquilo que as pessoas tanto buscam nesse mundo: felicidade, alegria e prazer. De um certo modo, irmãos, Salomão ilustra diante de nós aquele tipo de pessoa que faz com que a felicidade seja o propósito máximo da sua vida. Por que eu existo nesse mundo? O que é que eu vim fazer nesse mundo? Ser feliz. É o que muitos respondem. Salomão está ilustrando exatamente essa postura de vida: procurar a felicidade sem importar o que alimenta essa felicidade. E o resultado dessa busca egoísta e obsessiva pelo prazer é que essa busca termina desiludida. Como o final do versículo 1 diz: mas também isso era vaidade, ou seja, vapor, fumaça, vento, algo passageiro. Você não consegue guardar aquela alegria sem Deus. Você não consegue guardar aquela felicidade, segurar ela, congelar ela, colocar na geladeira, depois colocar no micro-ondas, requentar e sentir ela de novo. Não dá, é vapor, é fumaça, é como tentar abraçar o vento. Você não consegue segurar aquela alegria nas suas mãos, porque ela é passageira, ela vai embora. Todos nós sabemos isso aqui na prática. Lembre daquele momento mais feliz da sua vida, que fez seu coração acelerar de alegria, que fez o seu rosto rasgar de ponta a ponta num sorriso. Todos nós passamos por momentos assim, mas nenhum de nós conseguiu guardar esse momento, conseguiu reviver esse momento, conseguiu eternizar esse momento. Não dá, a gente não consegue, é passageiro. Você pode anotar aquele momento feliz num diário, registrar a felicidade num diário, você pode tirar uma foto daquele momento feliz, você pode lembrar daquele momento feliz, você pode falar com as pessoas: foi tão bom quando isso aconteceu, mas você não consegue reviver, retornar, eternizar aquele momento feliz no coração, porque assim a gente abraça aquele momento feliz e ele escapa pelos nossos dedos, ele se esvai pelas nossas mãos. É vapor, é fumaça. Toda a felicidade dessa vida tem essa peculiaridade. Mas deixa eu abrir um parênteses importante aqui, meus irmãos. Eu não estou dizendo para vocês, e muito menos Salomão, que a felicidade é um problema, que a felicidade é um obstáculo, que a felicidade é um erro, que a felicidade... Não, o problema não é a felicidade, o problema não é procurar a felicidade. Alguns evangélicos caem nesse extremo, nesse assunto aqui. Caem naquele extremo do estoicismo, de você dizer: olha, a regra da minha vida é negar tudo de bom. Se for bom, se for feliz, eu não quero nem saber. E fazem isso às vezes em nome de Jesus, né? É aí onde surge o famoso pode, não pode. É porque não pode isso, não pode aquilo, não pode jogar futebol, não pode usar maquiagem, não pode usar calça, porque não pode tirar um pouquinho dos cabelos, cortar os cabelos, não pode ir para o cinema, não pode usar essa roupa, não pode usar short, sabe? Saem proibindo coisas que Deus nunca proibiu na sua palavra. É como se o ideal para essas pessoas fosse que o religioso verdadeiro, ele tivesse a obrigação de virar um monge, vender tudo que tem, fazer um voto de pobreza, entrar numa caverna, vendar os olhos e ficar lá sentado pensando absolutamente sobre nada. Acham que espiritualidade representa ausência de felicidade. Está totalmente distante da Bíblia. O que a gente aprende na Bíblia? A gente aprende na Bíblia que a felicidade não é um problema. A felicidade é uma criação de Deus. Deus criou a felicidade, Deus criou a alegria. Lá no início de tudo, Deus fez o ser humano para ser feliz. Deus fez o ser humano para ter prazer, para ser feliz nessa terra, satisfeito nessa terra. Deus não é um estraga-prazer como muita gente pensa. Eu não quero ser crente não, porque esse negócio de Deus vai estragar os meus prazeres. Deus vai estragar a minha alegria. Deus não é um estraga-prazer, Deus é o criador do prazer.
Deus é o criador da alegria. Ele cria o ser humano, cria Adão e coloca Adão aonde? Numa caverna, com os olhos vendados, pensando em nada? Nada disso. Ele coloca Adão num jardim, lindo, maravilhoso. Imagina o que era caminhar, sabe, por aquele jardim, tomar banho no rio Eufrates ou no rio Tigre. Imagine a alegria que era comer daqueles frutos deliciosos que o próprio Deus tinha criado e deixado ali para a alegria de Adão, para o prazer de Adão. Ele criou o ser humano para ser feliz. O ser humano peca, se afasta dessa alegria. Deus resgata o seu povo através da libertação do Egito, por exemplo, e faz o povo viver numa terra boa, agradável, que mana leite, que mana mel. No final da história da Bíblia, o que é que a gente vê? Novamente, Deus colocando o seu povo num mundo perfeitamente feliz e alegre, onde a alegria nunca acaba, porque esse é o sentido de toda a narrativa bíblica. Desde a criação, redenção e consumação de todas as coisas, o projeto de Deus envolve a nossa alegria, a nossa felicidade. Não é pecado ser feliz. O problema não é procurar a felicidade. O problema é idolatrar a felicidade. É o que Salomão está dizendo aqui, e é diferente. O problema é eu colocar a minha alegria como um alvo de vida mais importante do que o meu Deus. O problema é quando a alegria para de ser uma melhoria para a minha vida e começa a ser o sentido da minha vida. Esse é o problema. É o que faz muitas pessoas idolatrarem a felicidade e o prazer imediato acima do seu relacionamento com Deus, com sua família ou com qualquer pessoa nessa terra. É o estilo de vida que faz aquela pessoa não se importar em conhecer a Deus, servir a Deus, amar a Deus, não. O que ela se importa mesmo é com ser feliz. Se Deus me fizer feliz, Ele venha. Se Ele não quiser me fazer feliz do meu jeito, nos meus termos, nas minhas regras, Ele se afasta. É assim que as pessoas acabam procurando a felicidade delas, às vezes em coisas que Deus proíbe. Outras vezes, procuram a felicidade delas em coisas que são boas em si mesmas. Boas, mas que não merecem assumir a posição de Deus em suas vidas. Se tornam ídolos na existência dessa pessoa. E aí, meus amados, é onde tudo desanda. A pessoa se afasta de Deus em nome dessa alegria. O marido ou a esposa destrói a própria família em busca do prazer e da alegria de um adultério. Os filhos destroem um relacionamento com os pais por causa do prazer de uma festa escondida, de uma amizade desmantelada, de um vício ocultado. Sabe, o trabalhador acaba destruindo o seu próprio corpo, trabalhando de maneira exagerada, ou destruindo o seu relacionamento com os filhos, com a esposa, em nome do prazer do dinheiro, do prazer da prosperidade material. Porque o que está acontecendo aqui nas entrelinhas dessas situações? É o ser humano que colocou o seu prazer acima de tudo, a sua alegria, a sua felicidade pessoal e terrena acima de tudo. No texto que a gente leu, no versículo 2, Salomão ele ilustra um tipo de prazer que as pessoas procuram nessa vida para tentar preencher o próprio coração. É a comédia, a risada. Ele fala sobre esse riso aí no versículo 2, né? Essa palavrinha riso aqui é interessante porque ela traz a ideia de um jogo, um divertimento, uma zoeira, uma algazarra, uma farra, é uma folia. Era nisso que Salomão estava procurando o sentido da sua vida aqui nessa terra sem Deus. Ele achava que aquelas festas enormes que ele dava no palácio, aquelas piadas que ele pagava os bobos da corte, os palhaços da corte para contar semana após semana, ele achava que o entretenimento, a comédia e a resenha de alguma forma poderiam completar aquele vazio que ele sentia aqui dentro. Ele procurou o riso, ele procurou a comédia como um tipo de anestesia para a sua vida, uma solução rápida e imediata para os problemas da realidade. Então o que acontece quando você se sente triste, confuso, indeciso, inseguro? Você procura rir sem parar. É como Salomão tentou fazer esse experimento. Eu vou rir e tudo vai se resolver. Novamente, irmãos, o problema não é sorrir. Não há nenhum pecado em sorrir. O problema é o se iludir. Achar que esse riso,
achar que essa resenha, essa comédia, essa folia, essa festança poderia de alguma forma preencher o coração dele a longo prazo. Mas não conseguia. Porque, como Salomão vai dizer aqui, era um riso superficial. Mais do que isso, ou pior do que isso, era um riso também prejudicial. Ele diz assim no versículo 2, eu concluí, a conclusão dele, né? Que o riso é tolice. Tem outra tradução, talvez na sua Bíblia esteja assim, que diz assim, eu concluí que o riso é loucura. Loucura. Mas a loucura que Salomão fala aqui não é a loucura mental, é a loucura moral. Salomão está descrevendo aqui aquela risada, aquela gargalhada que muitas vezes extrapola de uma piada suja, de uma piada imoral, de uma piada obscena, uma risada descabida, uma risada pecaminosa, suja. Porque vocês sabem que assim como existe um tipo de risada que glorifica a Deus, que alegra e alivia o nosso coração de forma saudável, existe outro tipo de risada que desonra a Deus, que envenena o nosso coração, que abre portas no nosso coração para todo tipo de pecado e obscenidade. É essa risada que procede da maldade que Salomão está descrevendo aqui. É quando o riso, por exemplo, se torna uma forma de você humilhar a condição de vida de outra pessoa, porque ela é assim, porque ela é assado. É quando o riso se torna uma forma de você humilhar a deficiência física de outra pessoa. É quando o riso se torna uma forma de você zombar da desgraça que está acontecendo na vida daquela pessoa. É esse tipo de risada maldosa, desrespeitosa que Salomão está dizendo aqui, é uma risada louca. É o que acontece em muitas rodas de conversa ou em muitos grupos virtuais do WhatsApp, onde a zoeira, onde a risada ela não tem qualquer limite. Onde as pessoas são capazes de rir até daquilo que Deus odeia. São abutres que estão se alimentando das desgraças desse mundo e sabe por que eles fazem isso? Para se sentirem melhores. Eu não estou naquele tipo de vida. KKKKKK. Eu não estou, minha família não está naquela desgraça. KKKKK. Elas acham que por meio dessa risada, dessa gargalhada, dizem, olha, isso não aconteceu comigo porque eu sou melhor. Eu não tenho essa vida, eu não cometi esse erro. Tentam se sentirem melhores, enquanto os outros se sentem piores. Mas quando a risada termina, nada mudou, né? Salomão descreve isso. Eu concluí que a alegria, diz ele, não serve para nada. Ou seja, a comédia, seja ela moderada ou exagerada, saudável ou venenosa, a comédia por si só, ela não consegue preencher a vida de ninguém. Ela não consegue dar sentido, ela não consegue sustentar, ela não consegue significar a vida de qualquer pessoa nesse mundo. A comédia pode fazer a gente esquecer os nossos problemas por algumas horas ou minutos, mas ela não consegue resolver os nossos problemas nem por milésimos de segundo. Ela não consegue fazer isso porque, como Salomão diz aqui, tudo é vaidade. É correr atrás do vento, é aquela risada de fachada. Todo mundo aqui assistiu Chaves, né? Eu amo Chaves. Eu rio até hoje quando eu assisto Chaves, eu não me aguento. Pode ser, eu já vi 1000 vezes, eu acho graça do mesmo jeito, fico mangando. Mas é interessante, vocês sabem que nesses seriados de comédia, o Chaves também se utilizou dessa ferramenta. Às vezes, quando tem uma cena engraçada acontecendo, os produtores colocam uma risada de fundo para tocar, para encorajar você, para empurrar você a rir com aquilo, né? Mas é aquilo, é uma risada gravada, você escuta, mas tá. Eles riram, mas e daí? Só isso, correr atrás do vento. Meus problemas continuam aqui, meu dilema continua aqui, minha falta de relacionamento com Deus continua aqui. É vaidade, é correr atrás do vento. Billy Graham, num dos seus livros, se não me engano, O Segredo da Felicidade, ele conta a história de um homem depressivo que procurou um psiquiatra para rasgar o coração dele. Ele chegou naquele psiquiatra e disse que não aguentava mais viver daquele jeito. Eu não aguento, é muita tristeza, é muita angústia, é muito desespero, não dá mais. Eu não quero mais viver, não. Depois de uma longa conversa com aquele psiquiatra, quando eles já estavam se despedindo, e antes daquele homem sair do consultório, o psiquiatra trouxe um conselho para ele. Rapaz, é o seguinte, tem um circo na cidade que está sendo muito movimentado. Tem um palhaço italiano lá, que ele está fazendo as pessoas caírem nas gargalhadas toda noite. Homem, vá lá, veja o espetáculo, vai ser bom para você. E quando aquele homem escutou aquele conselho, ele olhou com os olhos tristes para o doutor e disse, doutor,
aquele palhaço sou eu. Aquele palhaço sou eu. Isso não é ficção, gente. Isso acontece. Os mais antigos aqui vão lembrar da história do palhaço Bozo, anos 80, 90, alegrando o Brasil inteiro, enquanto se destruía nas drogas. Hoje, graças a Deus, se converteu, é pastor, inclusive pastor batista. Eu acho que ele teve em Apodi um tempo desse. Mas sabe, a risada não resolveu os seus problemas. Jesus resolveu os seus problemas. Jesus. Jim Carrey, um ícone da comédia mundial, preso, muitas vezes numa depressão profunda, porque é o que Salomão está dizendo aqui, amados, a risada sozinha, a comédia sozinha, a resenha, a folia, ela não consegue ser o sentido da nossa vida, porque a vida não é uma piada. Os problemas reais da vida não são resolvidos com piadas ou gargalhadas. Então, se a gente tentar viver nesse mundo, empurrar nossa vida nesse mundo, na base da risada, da resenha, dos memes da internet, das conversas engraçadas numa calçada ou num alpendre, a gente vai terminar na frustração. É aquele tipo de pessoa que ela passa o dia todo rolando a tela do celular, procurando a próxima gargalhada, procurando o próximo meme, mas essa pessoa não consegue nem sequer virar a página da palavra de Deus por uma vez, para procurar a real solução para a sua vida. Aquele tipo de pessoa que tenta não resolver seus problemas, lidar com seus problemas, mas abafar seus problemas, fugir dos seus problemas na folia do fim de semana, nas gargalhadas de uma conversa engraçada, mas ao mesmo tempo, essa pessoa não consegue orar para Deus em busca de solução para os seus problemas, ou encarar os seus problemas de frente. E o resultado é a frustração, né? Porque as coisas desse mundo e nenhuma risada desse mundo consegue aliviar o nosso coração, de verdade. Ele pode mascarar, anestesiar por um momento, mas quando a risada termina, quando o meme termina, quando a conversa termina e as cadeiras são guardadas, quando a viagem divertida se encerra, a gente percebe que tudo está do mesmo jeito. E por vezes pior, porque infelizmente, muitas dessas pessoas que não se importam com Deus, que não se importam com a eternidade, que não se importam com salvação, muitas dessas pessoas que estão rindo até caírem mortas, muitas dessas pessoas vão passar a vida toda sorrindo e a eternidade toda chorando. Porque são pessoas que, infelizmente, priorizaram mais a diversão terrena delas nesse mundo do que a salvação eterna com Deus. A frustração vem de imediato. É o que Salomão está dizendo aqui. Nenhuma comédia dessa vida consegue dar sentido para a nossa vida. Mas sabe outra coisa que Salomão diz aqui também? Não existe nenhum sabor dessa vida, nenhuma comida dessa vida que consiga ser o sentido da nossa vida. É como ele vai descrever no versículo 3 em diante. Ele tomou do trajeto. Rapaz, a risada não deu certo. Eu ri, escutei as melhores piadas do mundo e não deu certo, estou aqui vazio. Mas e se eu me entregar aos sabores dessa vida? E se eu me entregar ao vinho? É o que Salomão diz, né? Eu resolvi no meu coração entregar-me ao vinho. Eu achei interessante essa palavra entrega, que Salomão faz aqui, o uso dela. Porque a idolatria, ela sempre exige uma entrega. A idolatria nunca deixa você como você está. Ela sempre arranca algo de você. Ela sempre morde e arranca um pedaço da sua vida. Ela exige uma entrega. Ela exige uma renúncia, ela exige uma lealdade, ela exige um sacrifício no altar daquilo que você está adorando. Alguns entregam o corpo, alguns entregam a saúde emocional, outros entregam a carreira profissional, outros entregam o dinheiro, outros entregam a família, outros vão entregar os seus dons, os seus talentos, mas o fato é que o ídolo sempre vai arrancar e abocanhar alguma coisa na nossa vida. Você vai ter que entregar alguma coisa para ter ele. No caso de Salomão, o ídolo era o vinho, né? Ele está procurando, no fundo de uma garrafa, aquela felicidade que só Deus poderia trazer para o fundo do seu coração, que só Deus conseguiria trazer para a sua vida. Esse era o teste que Salomão estava decidindo em fazer. Eu vou me entregar o vinho, mas isso de forma controlada, de forma moderada. Ele diz isso, né, no versículo 3. Sem deixar de me guiar pela sabedoria. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a busca de Salomão pela bebida e pelo álcool não foi aquela busca exagerada, de beber da manhã até a noite, de encher a cara, de virar um pingunço da noite para o dia e sair cambaleando pelas ruas, bebendo e bebendo como um viciado dependente. Nada disso.
Não foi aquela busca exagerada, foi aquela busca sofisticada. Ele queria provar dos melhores sabores de vinho que estava à disposição do ser humano aqui na terra. Ele era um degustador, um enólogo, um profissional que estava ali provando nas vinhas que ele tinha. Cantares escreve isso, né? Ele tinha vinhas inteiras que construía, que plantava, só para tentar encontrar aquele sabor que pudesse trazer alívio e sentido para a sua vida. É por isso que ele diz, olha, eu fiz isso tudo, mas mantive a cabeça num lugar. Eu não exagerei, eu não perdi a cabeça, não. Eu estava aqui procurando esse sabor no vinho, no álcool que pudesse preencher a nossa vida. Um experimento controlado, né? E também calculado. Porque no versículo 13 ele descreve a intenção do seu coração. Eu fiz isso até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Vocês lembram que domingo passado eu disse para vocês que uma das expressões mais importantes aqui no texto, essa expressão que aparece aqui, debaixo do céu. Tudo que Salomão está fazendo aqui, inteligência, vinho, prazer, comida, risada, tudo que Salomão está fazendo é nessa perspectiva, da terra, debaixo do céu. Ele não está procurando a alegria do céu, ele não está procurando alegria com Deus, não, ele está procurando alegria aqui na terra, nas coisas dessa terra. Ele procura uma alegria que o ser humano consegue alcançar sozinho, sem a ajuda de Deus. E ele está procurando aqui um tipo de sabor divino, transcendente, que pudesse trazer sentido para a sua vida. Será que eu vou encontrar em algum banquete que eu estou fazendo, algum sabor que eu diga, eu não preciso mais de Deus não, eu já tenho isso. Qualquer coisa que acontecer, eu tomo essa golada de vinho aqui e vai se resolver. Eu como esse prato de comida e vai se resolver. Será que eu vou encontrar algum sabor nas comidas dessa vida que possa, de fato, preencher meu coração? É o que Salomão faz, né? É como ele vai agir, como ele mesmo diz aqui. Isso aqui é, novamente, a sabedoria dele falando, né? É o que ele vai fazer durante os poucos dias da sua vida. Você sabe que tem gente que come e bebe como se não fosse morrer nunca, né? Salomão sabe que ele vai morrer. É diferente. Ele manteve a sua sabedoria. Ele sabe que os dias que ele tem nessa vida são limitados. Ele sabe que todo o prestígio que ele tem nesse mundo, a vida incrível que ele tem, não vai livrar ele da morte. O dinheiro dele, a inteligência dele, o poder dele, os contatos dele, nada disso vai esticar a sua vida nesse mundo. Ele vai viver poucos dias nessa vida, ele reconhece isso. Mas ele diz, e se eu pegasse os poucos dias que eu tenho, para procurar na comida, na bebida, no vinho, aquilo que eu só posso encontrar em Deus, será que vai dar certo? Ele fez isso. A Bíblia diz, irmãos, que Salomão dava festas com comida suficiente para alimentar cidades inteiras. Não era uma festinha de fundo de quintal, não. Era uma festa mesmo de avoar as bandas. Como se diz por aí afora, né? De avoar as bandas. Talvez o pensamento fosse aquele de 1 Coríntios 15, 32. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Ou, num ditado mais popular, né? Dessa vida, a gente só leva o que come. Foi o lema que Salomão adotou para a vida dele. E muita gente, infelizmente, continua adotando esse lema para a própria vida. São aquelas pessoas que procuram viver pelos sabores dessa vida, pelas comidas dessa vida, pelos banquetes dessa vida. Elas acham que vão encontrar na gastronomia aquele prazer imediato que vai ser tão bom quanto a presença do próprio Deus em suas vidas. É aquela pessoa, por exemplo, que tenta resolver qualquer tipo de problema como um gole de bebida. Tenta resolver qualquer tipo de problema como derrubando um prato de comida, ou de forma mais sofisticada. Tenta resolver qualquer tipo de dilema na sua vida com o sabor de uma comida. Ah, mas se eu provar daquela comida boa, tudo vai ficar bem. Isso está em alta hoje, né? Hoje não tem mais arroz, feijão, pão, leite, não. Hoje tudo é gourmet. Gourmet, né? É o pão artesanal, é o queijo que veio lá da Suíça, é o chocolate belga, é o que mais? Sabe, é essa comida aqui especializada, essa carne que veio de uma vaca que foi criada ali pelas bandas de Marte e trouxeram essa carne aqui selecionada nesse corte para cá. Irmãos, nada contra isso, nada contra uma comida boa.
No dia corrido que eu tive hoje, estou doido para encostar no lanchonete, sabe, comer uma coisa boa. Não tem nenhum problema com isso, irmãos. A gente sai daqui morrendo de fome, vai procurar comida. Nenhum pecado nisso. Deus criou a gente para isso. Deus criou a gente para se alegrar na comida, no nosso paladar. Deus criou a gente para comer, Ele não fez ração. Olha, tudo é o mesmo gosto aqui, olha. Água, pão, feijão, arroz, é tudo o mesmo gosto, é uma ração só. Não, Ele colocou sabores, texturas. E quando são misturadas, traz um sabor diferente. Isso é desde o Éden. Deus criando aquelas frutas deliciosas para o paladar de Adão, porque é isso. Deus criou a gente para se alegrar na comida. É tanto, como é que eu posso dizer? Isso é tão impregnado na nossa natureza, que você consegue identificar uma comida ruim só pelo sabor. Aquele sabor ruim, isso aqui está estragado. Aquele sabor azedo, rapaz, isso aqui não está bom não. Porque Deus não criou a gente para sentir gosto ruim, Deus criou a gente para sentir gosto bom, para se alegrar no nosso paladar. Agora, esse é o ponto. Deus não criou a gente para idolatrar nosso paladar. Deus não criou a gente para viver uma vida onde a comida assume o papel que só Deus consegue assumir na nossa vida. Nada disso. É o que acontece com muitas pessoas, né? Que são reféns da própria boca e, sabe, faz dos sabores uma fuga para qualquer problema que estão passando na vida. O sentido para aquilo que estão vivendo em sua vida. Olha, minha vida está assim, está ruim, mas se eu comer isso aqui, tudo vai ficar bem. E se a pessoa não comer aquilo, o mundo cai. Se não for a comida do jeitinho dela, ela se irrita, ela distrata os outros, ela briga com a família, ela briga com o garçom, ela briga com o patrão, sabe? Porque ela colocou aquela comida quase que num altar de divindade, e ela procura aquilo a todo custo. Não importa se as taxas estão aumentando, não importa se o corpo está aguentando, não importa se o cartão de crédito está estourando, o que importa é que aquela pessoa vai se recompensar com aquela comida na semana, no dia ou no fim de semana. Ela se sente obrigada a procurar aquele alívio imediato que aquela comida traz para o seu coração, enquanto despreza todo o alívio que ela poderia conseguir na oração, na presença de Deus e na busca de Deus. Como Salomão está fazendo aqui, né? Mas no fim, o resultado é o mesmo. O bucho cheio, o coração vazio. O coração vazio. Porque a comida por si só, amados, por melhor que seja, pode acreditar, Salomão provou de comida boa. Provou, e à vontade, de sobra. Não era questão de, no fim de semana, de manhã, de tarde, de noite. Ele tinha tudo, gente. Mas ele percebeu isso. Olha, a comida por si só, ela não consegue consertar sua vida, preencher sua vida, ou dar sentido para a sua vida, porque o verdadeiro sentido dessa vida não está em nenhum sabor que a gente acha debaixo do céu. Então onde é que está? É a pergunta que a gente faz a Salomão, né? Salomão, se não está na risada, se não está na comida, onde é que está? O verdadeiro sentido da vida está acima do céu, está em Deus, está no Criador da comida, da risada e das nossas vidas, está no sustentador da nossa vida, naquele que oferece para nós, através de Jesus, um pão que de fato mata a nossa fome, naquele que oferece para nós, através de Jesus, uma água que de fato consegue saciar a nossa sede, de uma vez para sempre. O Jesus que vem para preencher, aliviar e dar sentido para a nossa vida, como só Ele consegue fazer. Esse é o Deus que a gente deve buscar acima de tudo. Mais do que procuramos qualquer outra coisa nessa vida, é procurar Deus, conhecer a Deus, amar a Deus, servir a Deus, testemunhar de Deus, se parecer com Deus, glorificar a Deus. É o lema da vida do cristão. O lema da vida do cristão não é ser muito feliz. O lema da vida do cristão não é dar muita risada. O lema da vida do cristão não é comer muita comida boa. Não é. O lema da vida do cristão é adorar a Deus. Nosso prazer, nossa felicidade, nossa comida vem no pacote. Não quer dizer que a gente vai ser infeliz, vem no pacote. Mas o lema principal da nossa vida é adorar o Deus que nos criou e nos redimiu através de Jesus Cristo. É por isso que nós somos o povo mais feliz dessa terra. Porque a gente sabe que a verdadeira alegria não está nessa terra. A verdadeira alegria está em Deus, acima dessa terra. É lá onde a gente encontra uma alegria, não só verdadeira,
mas também eterna, que dura para sempre. Não é essa alegria que Salomão está descrevendo aqui, né? Durante os poucos dias da nossa vida nessa terra, não. Não é uma alegria que dura o tempo de uma risada, de um meme. Não é a alegria que dura o tempo de uma golada, de uma boa bebida. Não é a alegria que dura o tempo de uma garfada, num bom prato de comida. Não, é uma alegria que dura para todo sempre. É uma alegria eterna. É uma alegria que vai além dos dias que temos nessa vida. Como o Salmo 16, versículo 11, expressa isso com muita clareza. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Esse é o caminho de Deus para a nossa vida, irmãos. Foi o caminho que Jesus veio abrir nesse mundo. Ao viver, morrer, ressuscitar, ascender aos céus e dar para nós essa oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados e abraçarmos um tipo de vida, o único tipo de vida que consegue trazer de fato uma alegria completa. Porque eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Foi aquilo que o Senhor Jesus assim nos disse. Então que Deus nos ajude, amados, a procurar o sentido da nossa vida naquilo que realmente satisfaz o nosso coração, naquilo que realmente está além dessa terra. Que a gente possa entender nessa caminhada aqui durante o mês de janeiro, que nenhuma inteligência desse mundo, ou nenhuma experiência prazerosa que temos com risadas, comédias ou comidas, pode satisfazer de fato o nosso coração. No próximo domingo, se Deus quiser, a gente vai olhar novamente para o livro de Eclesiastes para falar um pouquinho sobre a vaidade do fazer. E como o trabalho, a vida profissional, também não consegue preencher a gente por dentro.